Êxodo capítulo 12, versículo 11, está escrito assim a palavra do Senhor: bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Assim, pois, comereis com vossos lombos cingido, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da Tua face, diante da Tua presença mais uma vez. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui chegaram, cada irmã, cada irmão, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada pastor, meu Deus, e abençoai nessa noite cada um dos teus filhos, aqueles, ó Pai, que nos assiste através da internet. Abençoa onde quer que esteja essa pessoa, que o Senhor possa trazer a verdadeira alegria da salvação em cada coração, no nome de Jesus. Podeis tomar o vosso lugar, aleluia, queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui nessa noite, na oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de falarmos aqui da palavra do Senhor. E nós sabemos que nós estamos na semana que antecede a Páscoa. Essa é a semana que vai antecedendo a Páscoa. Mas o que eu quero nessa noite compartilhar com a igreja é que a Páscoa, ela hoje tem sido extorcida o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade. E a Páscoa hoje nós sabemos que o verdadeiro sentido que está na palavra de Deus tem sido adulterado, tem sido extorcido o verdadeiro sentido da Páscoa ordenada pelo nosso Senhor. E nessa noite eu quero lembrar os irmãos que, assim como o Natal, nós sabemos que Papai Noel, ele acaba roubando o lugar de Papai do Céu, ele acaba tomando para si, a atenção de todos. A Páscoa também não é diferente. Esses dias as pessoas trabalham muito no comércio, as pessoas procuram de uma maneira ou de outra, ter vantagem nesses dias aí com o comércio, vendendo muitos ovos de Páscoa, que as pessoas têm levado para esse lado. Mas o que eu quero compartilhar com a igreja é o verdadeiro sentido da Páscoa. Talvez você que está aqui já conhece, já sabe, mas eu tenho certeza que algumas pessoas podem não saber o verdadeiro sentido da Páscoa. E é o que eu quero compartilhar com os irmãos neste momento, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Muita gente ainda pensa que a Páscoa é apenas um feriado legal, uns dias que terão aí para descansar, mas Páscoa é algo muito mais além, principalmente para nós cristãos, para nós que servimos ao Senhor. A Páscoa não é simplesmente um feriado onde vai se falar de coelho, vai falar de ovos e muito ovo de Páscoa. Não somente isso. A Páscoa, ela tem um sentido muito mais além, é o que nós queremos aprender aqui nessa noite. Dentro do versículo que nós lemos aqui, a Bíblia diz assim: assim, pois, comereis com vosso lombo cingido, e o vosso sapato nos pés, e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós vamos aprender aqui que esta Páscoa foi instituída pelo próprio Deus. Foi o Senhor que ordenou a quem? A um homem chamado Moisés. Mas para nós entendermos, nós temos que retornar um pouquinho, para que abra a nossa mentalidade, a nossa visão, entender a história. Porque os irmãos sabem que quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado para o Egito. E passados-se 13 anos depois, José se tornou governador do Egito. E o que José faz? A Bíblia diz que havia uma grande fome na terra.
somente no Egito havia suprimento para que as pessoas pudessem se alimentar. E José vai pedir Faraó para que traga a sua família, e Faraó permite, porque ele agora é governador do Egito. E a Bíblia vai dizer que chega Jacó, chega a sua família, chega os seus irmãos, e José vai governar. José agora vai trabalhar de forma esplêndida e maravilhosa como governador do Egito. Então a Bíblia vai nos dizer que as coisas começam a ficar diferentes, as coisas começam a se apertar agora. Mas quando foi que iniciou a escravidão no Egito? Quando foi que o povo hebreu, quando foi que o povo de Deus começou a sofrer? Eles começam a sofrer a partir do momento que José morre. José agora é morto. A partir do momento que José morre, aquele que protegia, aquele que era o segundo homem com voz ativa ali no Egito, o povo começa agora a sofrer. O povo agora vai começar o que? A sofrer. E a Bíblia vai nos dizer o que? Que naqueles dias o povo vivia sofrendo. O povo vivia em lágrimas. O povo de Israel agora está sendo escravizado por Faraó. A aliança feita com José não prevaleceu, não continuou. E a Bíblia diz que por causa da perseguição, o povo agora vai sofrer mais ainda. E se nós aqui bem conhecemos a história, nós vamos entender que o trabalho do povo foi aumentado. O povo que fazia 100 tijolos, agora teria que fazer 200, 300 por dia. E eles mesmos teriam que buscar a palha, eles mesmos teriam que dar conta de tudo. E isso o povo de Israel estava sofrendo de forma terrível. Então, após a morte de José, o povo agora está sofrendo. Mas Deus tinha uma promessa de enviar um libertador para que libertasse o povo hebreu da escravidão. Aquele povo, durante as noites, cansado do trabalho, muitos eram mortos, muitos eram chicoteados, muitos chegavam em casa indignados, porque eles sofriam afronta do próprio inimigo. Aquele povo que servia ao Deus de Israel, estava debaixo da servidão do Egito. E a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, mesmo assim, os pais conversavam com os filhos, as esposas conversavam com os maridos, e os avós conversavam com os filhos, com os netos, dizendo: fica tranquilo, porque Deus enviará o libertador para nos tirar da terra do Egito e da escravidão. O povo está oprimido por Faraó. O povo está muito abatido, de forma que alguns já estavam perdendo a esperança, dizendo que nada, isso jamais vai acontecer, não há possibilidade. Mas a Bíblia também conta a história de um menino chamado Moisés. A perseguição de Faraó para que matasse todas as crianças. Então os irmãos conhecem a história. Deus vai projetar todas as coisas, Deus vai usar a parteira, Deus vai usar e criar situações para que aquela criança que era o prometido para salvar não fosse alcançado pelo inimigo de forma alguma. E a Bíblia diz que aquele menino é colocado em um cesto de junco e é colocado no rio Nilo. Agora é interessante que o rio Nilo,
palácio de Faraó está em cima e o povo está do lado de baixo, mas eles colocaram, segundo a ordem de Deus, aquele cesto no rio. Em vez do rio correr para baixo, o barquinho subiu para cima. Sabe o que é isso? Milagre. Quando Deus tem uma promessa, Deus faz ela cumprir dentro do tempo e a hora certa. Ninguém entendia que tipo de motor era aquele que estava no cesto de junco. Ali era a própria mão de Deus conduzindo aquela embarcaçãozinha para que chegasse ali aonde estava a filha de Faraó. E ela olha e vê aquele cesto junto com a sua senhora e percebe que há uma linda criança ali. E ela vai cuidar daquela criança, vai pedir autorização a Faraó para cuidar daquela criança, e assim é feito. E a Bíblia diz que aquele que era libertador agora está entre os príncipes do Egito. Aquele que era a promessa, e o povo ali sofrendo, e não imaginava que a promessa que Deus já estava trabalhando, Deus estava providenciando. Irmão, é interessante o que Deus faz. Muitas das vezes nós não estamos entendendo o agir de Deus, e muitas das vezes Deus está trabalhando a olho nu na nossa frente, e nós não conseguimos ver a mão de Deus trabalhando para trazer benefício para o teu povo. O povo não enxergava. Moisés é formado, estuda, se torna um grande guerreiro, é treinado de forma e é formado da melhor forma possível, mas nas veias de Moisés corria o sangue hebreu. Nas veias de Moisés corria o sangue do povo hebreu, que seria livre e liberto através da vida dele. Então os irmãos sabem da história. Depois dele, moço, grande rapaz, ele agora vai presenciar um egípcio batendo num escravo, e aquilo, ele irrita com aquilo e mata aquele soldado, e ele é pego enterrando aquele soldado na areia, e ele tem que fazer o quê? Ele precisa fugir. E a Bíblia diz que ele foge para uma terra chamada Mídian, e ali ele vai passar algum tempo com um moço chamado Jetro, e ele vai apacentar os rebanhos, e casa com uma das filhas de Jetro. E a Bíblia vai dizer que num dia especial, num monte chamado Horebe, a Bíblia diz que lá ele vai sentir algo que ele jamais tinha sentido. Ele vai ver algo que jamais já teria visto ou sentido na vida dele. A Bíblia vai dizer que lá naquele monte, Deus vai falar com Moisés de forma extraordinária, porque Deus vai dizer: o clamor do povo chegou até mim, o povo está sofrendo. Moisés, prepara, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é santa, e tu irás, Moisés, libertar o povo que está cativo na mão de Faraó. E Moisés fica atônico, fica ali num momento sem saber o que fazer. A profecia está cumprindo, a profecia vai se cumprir. E então o Senhor agora vai fazer o que? Envia Moisés, e ele diz: o que eu vou dizer? Faraó procura para me matar, o que eu vou dizer para ele? Eu sou tão pequeno diante da grandeza de Faraó, o que eu vou dizer para ele? Eu vou em nome de quem? E Deus vai dizer: diga que o eu sou te enviou. Diga que eu sou te enviou. E ele diz: como é? O Senhor está comigo mesmo. Ele diz: o que tem na mão, Moisés? É um cajado. Ele lança o cajado no chão, vira serpente, ele pula para trás. Deus diga: pega. Quando ele estende a mão mesmo temoroso, volta a ser de novo o cajado. Deus diz: mete a mão no peito. Ele põe a mão no peito, quando tira, a mão está leprosa. Deus manda colocar de novo, está sarada. Deus está dizendo: eu serei contigo.
não tema, porque tu vais libertar o povo da escravidão. Eu vou usar você, Moisés, te prepara. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Há muitos que estão enganados, iludidos, achando que coelhinho, que ovo de Páscoa, que é um feriado qualquer. Não, meu irmão, ela foi instituída e ordenada pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que Moisés chega diante de Faraó com seu irmão Arão, e ele vai conversar, vai pedir: eu estou aqui no nome do Senhor, e ele mandou que ordenasse dessa maneira. Não vamos citar todas as coisas aqui, porque são muitos, vamos passar, para nós entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Então Moisés, agora diante de Faraó, a Bíblia diz que Deus começa a enviar as pragas, e em cada praga que Deus envia, o coração de Faraó fica endurecido. Passa-se a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e ele continua ainda de coração endurecido. Mas a Bíblia vai nos falar, queridos e amados irmãos, que Deus aqui nesse versículo que lemos no capítulo 12, Deus vai instituir a Páscoa, e eles deveriam participar dela de forma especial. E agora o que vai acontecer? Deus está ordenando para que o povo se posicionasse, que o povo se preparasse, porque a libertação iria acontecer. Mas para que a libertação acontecesse, era necessário que eles fizessem um sacrifício, que eles separassem ali uma cabra, um cabrito ou um carneiro para ser sacrificado, e eles deveriam comer aquele cordeiro assado com ervas amargas e também com pão asmo, ou seja, pão sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado. Fermento simboliza o pecado. Você já viu quando Paulo disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a ordem era essa: não comereis nada fermentado. E se alguém do povo hebreu comer alguma coisa com fermento, esse mesmo será cortado do povo de Israel. Ele será cortado na hora. Era a ordem de Deus. Então eles vão passar essa ordenança. Agora eles tinham que pegar o cordeiro de um ano, tinha que ter pelo menos um ano. Por que um ano? Porque um ano o cordeiro é considerado adulto, e por cada família deveria sacrificar um cordeiro, e comeriam aquele cordeiro. Não poderia ser cozido, deveria ser assado, e eles deveriam comer com tudo, não poderia sobrar nada, e o que sobrasse era para ser lançado no fogo pela manhã, para que não sobrasse nada. A família que fosse pequena e o cordeiro fosse muita comida, deveriam se aliar com o vizinho mais próximo, para que desse a quantidade de pessoa. E assim a Bíblia diz. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer, quando no versículo que lemos diz assim: assim pois comerei os vossos lombos cingido, ou seja, vestido, e com o vosso sapato nos pés, e com o vosso cajado na mão, comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, te prepara, vocês vão fazer esse sacrifício, mas esse sacrifício já é o sinal da saída. Estejais pronto, organiza tudo, faz as malas, deixa tudo pronto, porque vocês vão peregrinar a rumo à terra prometida, que mana leite e mel. Ficai apercebido. Aí eles disseram: agora o Senhor vai enviar a morte dos primogênitos, a última praga da família de cada pessoa, de cada animal morreria o primogênito. E a Bíblia diz que Israel fica perguntando: e aí nós, Moisés? Ele diz: fica tranquilo, porque quando sacrificares o cordeiro, vocês colocarão o sangue em uma bacia, então vocês molharão o isopo e passarão
passarão nas ombreiras das portas, de forma que quando for meia-noite, o anjo vai passar para exterminar de cada família um primogênito, mas aquele que tiver a marca do sangue, esse não será ceifado, esse não vai morrer. Queridos e amados irmãos, e diz a palavra de Deus, que naquele lugar, naquela noite, Faraó chorou, muitos príncipes choraram, muitos animais perderam os seus primogênitos. Meus queridos, havia lamento, havia choro. Então, quando acontece segundo a ordem de Deus, o povo agora é liberado para peregrinar, para chegar na terra prometida. Agora o povo que estava preso, as ervas amargas simboliza a escravidão, a penúria, a dificuldade. Então cada coisa aqui tem um símbolo, cada coisa aqui simboliza algo. Ao pão asmo simboliza o próprio Jesus Cristo, que não tem pecado, é o Cordeiro imaculado. Então eles foram livres. Deus libertou o seu povo. O povo agora está livre. O povo está peregrinando e dizendo: só o Senhor é Deus. 430 anos de escravidão não é 2 dias, mas a esperança havia ressurgido. Estão retornando para a promessa de Deus. Há mais ou menos 1445, alguns dizem 1280 anos antes de Cristo, foi esse episódio, estava acontecendo. E o povo agora está sendo livre para peregrinar pelo deserto. Claro que o mar vai se abrir, claro que as águas amargas vão ficar doces, claro que a cordonizes vai cair do céu, claro que vai haver maná e não vai faltar nada, porque o Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. Lá está o libertador. Não é fácil, irmão, para Moisés, porque a Bíblia diz que saíram mais de 600 mil pessoas, além de mulheres e crianças, mais de 1,5 milhão de pessoas peregrinando, e um homem só, mas cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus, estaria libertando aqueles que estavam cativos há 430 anos. Isso é Páscoa. A Páscoa não é coelho nem ovo, a Páscoa representa a libertação do povo que estava cativo no Egito. E foi mandamento de Deus, quando Deus disse: e quando saíres, não esqueça desse estatuto. Passai de geração em geração, de pai para filho, de filho para filho, de neto para bisneto. E assim era a ordem de Deus, que um passaria de geração em geração. Então os judeus, quando se reúnem em suas casas ainda hoje, ainda conta a peregrinação, e como foi que o povo de Deus foi livre das mãos de Faraó, através de um homem escolhido, o príncipe do Egito. Moisés liberta o povo da escravidão. O que é Páscoa para você? Páscoa representa libertação, liberdade. Isso para o povo hebreu. Agora para nós, a igreja de Cristo, o que significa e representa a Páscoa? Hoje nós, igreja de Cristo, comemoramos a passagem da morte para a vida. Nós, como igreja de Cristo, comemoramos a passagem, como dizendo, da morte para a vida. É interessante que o próprio João, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, aquele que era primo, ele vem dizer o que é aqui no livro de João 1:29, quando ele vê Jesus, ele vai anunciar com muita propriedade, porque assim como lá no Egito é uma ponte, se os irmãos olhar tudo que aconteceu lá na primeira Páscoa,
estava simbolicamente mostrando e apontando para o Cordeiro Pascual perfeito, que se chama Jesus Cristo. Assim como houve a profecia no tempo de Moisés, que viria o Moisés para que libertasse o povo, também há mais de 700 anos, havia uma nova profecia, dizendo que viria o Messias, e esse mesmo libertaria o povo que estava condenado à morte, o povo que estava em treva, o povo que andava desgarrado, o povo que andava distante, se reconciliaria com a luz, voltaria de volta para aquele que é, aleluia, o fundamento da igreja. Então também havia uma promessa. Passaram-se muitos reis, Saul, passaram-se Davi, um reina 40, o outro reina 40, Salomão reina 40, e depois que Salomão morre, há a divisão do reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, a capital ficou sendo Samaria, mas o reino do sul ficou sendo Jerusalém. Havia uma diferença entre os judeus do reino do norte e o reino do sul, porque os que habitavam em Jerusalém, eles permaneciam na palavra, nos ensinamentos, e guardavam a palavra de Deus. Agora, o do reino do norte, que a capital era Samaria, eles começaram a se contaminar, eles começaram a se prostituir com povos estranhos. É por isso que os judeus não se davam com o samaritano. Quando Jesus chega à beira do poço, ele está dizendo o quê? Que os judeus, a mulher pergunta: como tu, sendo judeu, fala com uma samaritana? É porque todos eram judeus, mas um era do reino do norte, o outro do reino do sul, e houve aquela divisão pelo posicionamento. Mas Jesus é a promessa, Jesus é aquele que veio para quebrar o protocolo, Jesus é aquele que veio para jogar por terra toda a escravidão, toda a humilhação de Satanás, tudo aquilo que o homem impunha, o cargo pesado sobre os ombros dos filhos de Deus. Ele estava chegando para mudar essa história. Então a Bíblia vai dizer em Lucas, no capítulo 1, se nós olharmos o versículo 26, a seguir nós vamos perceber que naquele dia algo sobrenatural vai acontecer. Algo sobrenatural acontece, porque Deus vai enviar Gabriel a uma cidadezinha chamada Nazaré, e lá está uma moça sem esposo, ali está uma moça desposada, uma moça chamada Maria. Então Gabriel vai falar com ela que Deus tem um projeto. Lembra que Moisés lá no Monte Horebe, Deus fala com ele que ele seria o libertador. Agora mais uma profecia está se cumprindo, porque lá em Nazaré, agora vai apresentar-se a Maria, vai dizer para ela: tu darás à luz aquele que é prometido, aquele que viria, você mesmo vai dar à luz. Como? Se eu não tenho marido, o Espírito Santo descerá sobre ti, e tu conceberás e dará à luz a um menino, o nome dele será Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ele vai fazer a diferença. Lembra que quando esse menino nasce, logo agora Herodes vai perseguir para matar a criança. Deus, orientando a família, vai enviá-los para o Egito para que ele não fosse morto. Lembra que Moisés também foi perseguido para ser morto por Faraó, mas Deus dá o livramento, porque a promessa vai ter que se cumprir, o milagre vai ter que acontecer. Então nós observamos aqui, querido, que a tipologia, tudo na Bíblia aponta para Cristo, e isso vai acontecer. Então Jesus agora vai nascer, vai crescer. E é interessante que o cordeiro que era apresentado no tempo de Moisés tinha que ter 1 ano, ou seja, teria que ser adulto. Jesus iniciou seu ministério com quantos anos? 30 anos. Jesus já era adulto. Então Jesus vai iniciar o seu ministério. Jesus vai começar a fazer a obra de
redenção. Jesus vai começar a pregar, Jesus vai começar a resgatar das mãos do inimigo. De Faraó, Moisés resgatava o povo para a terra prometida, mas das mãos do inimigo, Jesus está resgatando aqueles que estavam cegos, aqueles que estavam leprosos, aqueles que estavam sem esperança. Por onde Jesus vai passando, algo sobrenatural tem que acontecer, e as pessoas vão acompanhando Jesus. Uma grande multidão acompanhava o mestre, porque ele dizia: esse aí é o Messias, esse é o prometido. Mas os religiosos de Jerusalém, os sacerdotes de Jerusalém, não queria assumir que Cristo era daquela maneira, porque eles esperam até hoje, muitos deles, um Cristo que viria numa carruagem, um Cristo que seria poderoso. Esse aí que eles esperam não é o Jesus que já veio, morreu, ressuscitou e está na glória. Eles esperam, na verdade, é um anticristo que vai chegar para reinar e assentar no templo quando fores reconstruído, e aí sim eles estarão enganados e perdido. Mas Jesus veio simplesmente como um homem humilde e simples, fazendo obra, sentando com os pecadores, alimentando-se com os pecadores, estendendo a mão sobre o leproso, curando aquele que estava enfermo. E o que mais indignou eles foi quando Jesus prepara o ponto inicial para o seu ministério, e ali ele começa a ser perseguido mais ainda. Foi quando Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém. Então o povo preparou a chegada de Jesus com ramos, o povo preparou com folhas de coqueiros e ramos que ali tinha, e eles começaram a estender como se fosse um tapete, mas esperavam Jesus que viesse numa carruagem. Mas lá vem aquele que libertaria o povo da escravidão, e ele vem entrando pelas ruas de Jerusalém, vai fazer a entrada triunfal dele montado sobre um jumento, aleluia, porque essa era a profecia, e a profecia tem que cumprir. E Jesus vai entrando, aleluia, e o povo vai dizendo: Baruch Atah Bashem Adonai. Eles vão dizendo: Baruch Atah Bashem Adonai. Eles estão dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é, você não entendeu ainda, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, aleluia. Esse é o nosso Jesus. Então em João capítulo 1 versículo 29, quando os olhos de João percebem Jesus Cristo, ele logo vai dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pecado representa escravidão, pecado representa servidão, mas aquele que tira o pecado do mundo está ali. Aquele que tem poder para transformar vidas está aqui nessa noite. Aquele que tem poder para fazer coisas sobrenatural acontecer está aqui nessa noite. É interessante, queridos e amados irmãos, que o próprio Jesus, em Lucas capítulo 22, 19, ele vai falar assim: e Jesus, tendo tomado o pão, já na preparação para a Páscoa, tendo Jesus tomado o pão, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que será derramado. Você lembra que lá no Egito o sangue do cordeiro tinha que ser derramado numa bacia, e aquele sangue foi passado na ombreira das portas, e aonde existe a marca do sangue, não tem demônio, não tem pomba gira,
não tem Exum caveira, não existe demônio nenhum que toca onde há a marca do sangue. É por isso que a igreja de Jesus precisa clamar pelo sangue, precisa dizer: Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus, me lava com teu sangue, Jesus, me purifica com teu sangue. Senhor, faz um milagre. Então a Páscoa para nós representa a passagem da escravidão, do pecado para a liberdade da vida com Deus. Essa é a representativa da Páscoa para nós cristãos. É a passagem da morte para a vida. Meus queridos, a Bíblia diz em Romanos 6:23, disse, pois o Senhor, pois o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer, nós não havia mais nenhuma expectativa. Eu me lembro da passagem do profeta Isaías no capítulo 6, quando a Bíblia vai dizer que Deus faz purificação, tocando a boca de Isaías com uma brasa tirada do altar com a tenaz. E ele vai dizer: e a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ali não era algo comum, era algo profético, porque o próprio Jesus Cristo, porque Deus, olhando para a humanidade, viu que todos os homens falharam, todos os homens erraram, e o que fazer agora? Mas Jesus vai bradar no céu e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou pagar o preço, eu vou sofrer escárnio, eu vou ser perseguido, eu vou receber uma coroa de espinho, eu vou ser colocado numa cruz entre dois ladrões, mas eis-me aqui, envia-me a mim, que eu estou disposto a pagar esse preço. Então a Bíblia vai dizer, queridos, que nós estávamos condenados à morte, porque houve o período de 400 anos onde ninguém ouvia mais falar nenhuma profecia, mas ela vem se cumprir agora. O silêncio já havia sido quebrado, a profecia está sendo cumprida, e nós percebemos que em João 3,16 a Bíblia vai dizer que o amor de Deus foi tão grande que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, entenda isso. O escritor aqui não conseguiu expressar a grandeza desse amor, porque o amor de Deus não é o amor como o nosso. O amor de Deus é o amor ágape, é o amor que não dá para se explicar esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados e queridos irmãos, aqui está demonstrado o grande amor de Deus pela igreja. Romanos 5, versículo 8, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Cristo morreu por nós, ainda éramos pecadores, mas Jesus morreu em nosso lugar. 1 carta de João 1,7 diz: e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. O sangue que foi colocado nas ombreiras da porta para dar liberdade e livramento da morte, é o mesmo sangue que tem purificado milhares e milhares de vidas que conhecem e que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Porque Romanos capítulo 10, versículo 9, o efeito do sangue é para quem? Se você confessar com a sua boca que Jesus
é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é a recomendação, é confessar, é acreditar que esse Deus aqui é poderoso para fazer todas as coisas. Meus queridos e amados irmãos, mas Jesus não permaneceu morto, Jesus ressuscitou na Páscoa, Jesus está vivo. Sabe a diferença do cordeiro do tempo de Moisés? O cordeiro morreu e foi consumido, o sangue passou-se na porta, mas ali em diante acabou-se aquele efeito. Mas o sangue do cordeiro aqui é diferente, porque a Bíblia diz que ele foi levado ao Gólgota, ele foi humilhado lá no Getsêmani. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, ele sentiu a pressão da morte. O inimigo chegou e tentou oprimir o nosso Jesus, mas ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito, Senhor, a minha vontade, mas cumpra em mim o propósito que eu vim para cumprir. E a Bíblia diz que ele é entregue, que ele é traído, que ele é levado diante das autoridades. Lá está o cordeiro que Moisés ordenou que prendesse por alguns dias antes de sacrificar. É o mesmo simbolismo de Jesus, que está sendo levado e apresentado como um malfeitor. Então Jesus vai entrar, aleluia, em Jerusalém. Ali vai ser apresentado naquele lugar diante de Pilatos. Pilatos vai mandar ele até Herodes. Irmão, é interessante algo aqui, porque Pilatos e Herodes não se falavam, não havia comunicação entre eles, mas até mesmo entre um período de transição, um momento de dificuldade, Jesus está apaziguando situações. Jesus vai libertar um homem que estava condenado à morte. O nome dele era Barrabás, mas ele é libertado. Jesus vai sofrer a dor, vai sofrer a decepção por causa dele. Eles dizem com alto e bom som: crucifica esse Jesus. Ele é levado ao Gólgota, e lá no Gólgota ele sofre com muita dor, com muita dificuldade. E a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que esse Jesus, mesmo na cruz, ele ainda continua salvando. Havia um homem à sua direita e outro à esquerda. Um chamava Dimas e o outro chamava Gesma. Um falava, espraguejava, e o outro dizia: moço, esse homem nada fez. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz, quando ele olhou para Jesus, diz: lembra de mim, quando tu entrares no paraíso. Jesus olhou para ele: quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Conta-se a história que Jesus ali naquela cruz, o carrasco que estava no pé daquela cruz, ele era acostumado a fazer e praticar aquele ofício de maltratar. Mas ele disse: esse homem é diferente, porque enquanto muitos zombavam dele, criticavam ele, ele deu vinagre em vez de dar água. Ele dizia: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A profecia tinha que se cumprir. A profecia que vem de Deus, ela não é mentirosa, irmão. Hoje está tendo aí tanto tipo de profecia mentirosa, desiludindo o povo, iludindo o povo. Mas a profecia que vem de Deus, ela pode ser dura, ela pode ser difícil, mas ela é verdadeira. E quando ela é verdadeira, ela se cumpre. Diz que era uma forma deles aliviar o sofrimento daquele que estava crucificado. Era de pegar e quebrar as pernas
daqueles moços, porque quebrando as pernas eles desfaleciam, e comprimia mais ainda o pulmão, e eles morriam asfixiados. E segundo a visão de um médico, Jesus sofreu cãibra, Jesus sofreu tétano, Jesus sofreu pressão sobre os seus pulmões, Jesus sofreu de uma forma horrível. Mas quando aqueles moços caminharam para quebrar os ossos das pernas de Jesus, a Bíblia diz que a terra balançou, porque a profecia diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, nenhum dos ossos de Jesus poderia ser quebrado. E a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que naquele momento de dor, de angústia, a morte arrodeia o Gólgota, mas não tem como se aproximar de Jesus, porque Ele é a própria vida. A morte arrodeia, não tem como chegar. Então Jesus vai dizer: aquilo que aconteceu lá no Éden, quando Deus assoprou na narina do homem, dando fôlego de vida, Jesus agora vai dizer: Pai, está tudo consumado. Pai, já está cumprida a profecia, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça. O véu do templo de Jerusalém rasgou de alto a baixo, a terra se escureceu, o sol não deu mais luz. E a Bíblia diz que naquele momento tudo mostrava-se o cumprimento da profecia sendo cumprido ali naquele momento. Sabe o que é isso? Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, Jesus é o Cordeiro perfeito, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa rocha, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa verdade, Jesus é a nossa esperança. Quem aqui tem um Cordeiro Pascual que não morre, que é eterno, levanta a mão nessa noite e diga: obrigado, Jesus. Aleluia. Três dias se passaram. Primeiro, segundo, sexta, sábado, mas no domingo pela manhã ressuscitou. No domingo pela manhã, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Jesus estava ali, as mulheres foram até o sepulcro, e elas foram andando pelo caminho, dizendo: como é que vamos remover aquela pedra tão pesada? E elas iam questionando acerca disso, como é que nós vamos fazer? Mas para surpresa delas, quando elas percebem, a porta está aberta, a pedra estava removida. Quando elas olham lá, elas olham dentro do túmulo e não vê o corpo de Jesus. E elas dizem agora: o que vamos fazer? Roubaram o corpo de Jesus. Mas quando ela sai, tem ali o anjo sentado sobre a pedra, naquele lugar, como se fosse um jardineiro, e diz para ela: por que procurais entre os mortos aquele que vivo está? Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ide, anunciai que Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, e agora o pecado foi vencido, a morte foi vencida, porque quem tem a marca do sangue não morre, quem tem a marca do sangue não morre. Você não entendeu? Quem tem a marca do sangue não morre, não morre, não morre, não morre. Jesus ressuscitou.
Jesus está vivo. Ele não está numa cruz, no madeiro, não está numa aparência, num crucifixo. Jesus está vivo, está no nosso meio nessa noite. O Cordeiro Pascual está aqui nessa noite dizendo: eis que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eis que fui aquele que estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Quem tem alegria no coração, hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se distanciando de Jesus por mínimas coisas. As pessoas estão se afastando de Jesus por coisas tão supérfluas, coisa tão insignificante. Em nome de Jesus Cristo, não saia da presença, não perca a cobertura do sangue sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Continua debaixo do sangue, continua debaixo das promessas, porque Ele vai voltar para buscar a igreja. Jesus ainda vai ficar 40 dias aqui na terra, vai se apresentar aos discípulos. Eles ficam assustados, presos em um cômodo, e Ele vai dizer: paz seja convosco. Mas eu só acredito se eu colocar a mão aonde entraram os cravos, e a Bíblia diz que Jesus vem aqui, Tomé, toca. Ele tocou e disse: é Jesus. Jesus olha para ele e diz: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Bem-aventurado aqueles que nunca viram e crê. Bem-aventurados somos nós que não tivemos a oportunidade de receber o toque da mão de Jesus, de ver Jesus operando os milagres como eles viram, mas nós cremos que Ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e nessa noite a nosso Cordeiro Pascual está vivo, está vivíssimo, e ainda continua salvando, continua libertando almas das garras de Satanás. Vamos encerrar agora, mas Jesus vai dizer em João 14 o que? Eis que eu vou para o meu Pai, porque lá tem muitas moradas, e se eu for, voltarei para vos levar para mim mesmo, para onde que eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde vou, sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho, como vamos saber para onde chegar aí nesse destino? Jesus disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe que os homens procuravam um caminho, uma estrada, mas o caminho não era uma estrada, o caminho é uma pessoa, e é uma única pessoa. Não é Buda, não é Maomé, não é a rainha, o rei. Meu amigo e querido e amado irmão, nessa noite o caminho se chama Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que Jesus vai dizer? Em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo: todos que vieram antes de mim são ladrão e são salteadores, mas eu não. Vocês agora estão com a videira verdadeira, e toda vara que está em mim e que frutifica, o Pai poda para que dê mais fruto ainda, mas toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada fora. Eu não acredito em mudança sem a presença do Espírito Santo. Eu não acredito, meus queridos e amados irmãos, em avivamento sem fruto, porque o que traz avivamento são os frutos de Deus na tua vida. Tem muita gente dizendo que é crente, mas os frutos não condiz com a pessoa que ele diz que é. Mas aqui tem adorador, aqui tem mulheres e homens de Deus. Permaneça fazendo a obra de Deus, porque os frutos vão gerar bênção. Olha para o teu irmão e diga assim: dons
são passageiros, frutos são eternos. Porque Jesus mesmo diz na tua palavra: muitos naquele dia vão dizer, em teu nome expulsei demônio, fiz muitas maravilhas. E ele vai dizer o que? Apartai-vos de mim, vós que sois mentirosos, vós que sois prostituto, vós que sois mercenário, vós que sois rebelde, vós que não cumpris os mandamentos e a palavra do meu Pai, vai para o fogo eterno. Eu não vos conheço. Mas a igreja de Cristo, a igreja comprada e lavada pelo sangue, vai ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde bendito do meu Pai, entrai na terra que é por herança. Desde a fundação do mundo está tudo preparado. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do Senhor, adora, adora, e a igreja vai celebrar na glória, junto com o Cordeiro, na mesa do Rei. Aleluia. Mefibosete, mesmo atrofiado dos pés, teve o privilégio de sentar na mesa do rei. Mardoqueu, mesmo sendo humilhado, teve a oportunidade de ver a vitória do seu povo. O que eu quero te dizer, que quando entraram no túmulo, o lenço que ali estava sobre o rosto de Jesus estava dobrado e colocado à parte, diz o Evangelho de João. Mas isso é uma tradição do judeu. Todo judeu tem essa tradição. Para nós aquilo não significa nada, porque não é uma tradição, não é algo que nós conhecemos. Mas todo judeu, entenda isso, e eu quero encerrar. Quando um servo coloca a mesa do seu senhor para almoçar, para fazer qualquer tipo de refeição, segundo a tradição do judeu, enquanto aquele lenço estiver dobrado à mesa, a mesa não pode ser retirada. Ninguém pode intervir em retirar a mesa. O Senhor pode sair 5 vezes da mesa. Ele olha, se o lenço continua dobrado, ele não retira a mesa. É a tradição do judeu. Mas se o Senhor jogar aquele lenço por cima da mesa, pode retirar a mesa, porque já encerrou o momento da refeição. Por que que o lenço, quando entraram no túmulo, estava dobrado e colocado à parte? É porque Jesus estava dizendo para eles: eu vou voltar, daqui a pouquinho eu volto, não preocupe, porque eu, Senhor, vou voltar para cumprir a promessa que eu fiz. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês, para que vocês estejam comigo na glória. Aqui quem vai para a glória fica de pé. Quem vai subir para a glória fica de pé. Quem vai entrar e vai sentar na mesa e vai ser servido pelo Cordeiro Pascual perfeito, Jesus, ele vai servir a igreja, ele vai servir a noiva. Mas Jesus não serve noiva manchada. Jesus não serve noiva que tem pecados ocultos e escondidos. Jesus não vai fazer entrar lá aquele que está contaminado, mentindo. Aquele que compra e não paga, não vai entrar lá. Aquele que fala mal do seu irmão, não vai entrar lá. Aquele que quando reúne com um amigo, com alguém mesmo da igreja, e fala mal do seu pastor, fala mal do obreiro, fala mal da irmãzinha, não vai entrar lá, porque isso é maldição. E tem muita gente enganada, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que está celebrando a Páscoa de uma vida nova, de uma vida mudada, de uma vida diferenciada, quando na verdade estão presos nos seus delitos de pecado. Ei, deixa eu te falar nessa noite, para você dizer aqui nesse final de semana que vem: feliz Páscoa
Páscoa, você tem que ter o Cordeiro Pascual do seu lado, você tem que reconhecer esse Cordeiro. Você não pode conhecê-lo só de ouvir falar, ele tem que estar dentro de você, ele precisa estar morando em você. E a Bíblia vai nos dizer que quando a igreja chegar, aleluia, no céu, os anjos vão prestar continência, os anjos vão dizer: aí está a eleita do Pai, aí está aqueles que foram sofredores, aqueles que foram humilhados, aqueles que foram taxados de ladrão, aqueles que muitas das vezes foi chamado de lobo, mesmo sendo ovelha ou pastor, mas ficou tranquilo, ficou na presença do Pai. Agora recebe ele, coloca ele nessa mesa aqui, porque eu, o Senhor, o Cordeiro, vou servir essa igreja. Então, meu querido e amado irmão, no céu não entra pecado, no céu não entra mentira, engano, prostituição e adultério, no céu só entra o povo santo. E é por isso que os dias estão se findando e o caminho estreitando e muitos fugindo da realidade. Então, em nome de Jesus, nessa noite, se você reconhece a verdadeira Páscoa, é porque o Cordeiro está contigo, o Cordeiro já te deu vida, o Cordeiro já te trouxe esperança, o Cordeiro já te lavou, já te regenerou. Adore a Ele nessa noite, glorifique a Ele nessa noite. Você pode dizer: feliz Páscoa, porque eu estou livre para adorar, eu estou livre para adorar. Aleluia. Você tem 1 minuto para adorar. Você tem 1 minuto para adorar. Adore, adore, adore ao Senhor. Páscoa, vida, liberdade, Cristo. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu vou entrar nessa casa velha abandonada, eu vou entrar nessa casa que está abandonada e perdida, vou limpá-la, vou purificá-la, vou deixá-la limpíssima, e vou, aleluia, celebrar, vou cear com Ele, Ele vai cear comigo. Quem, aleluia, vai dizer Páscoa, tem que ter, aleluia, a veracidade de dizer: eu ceio com o Senhor e o Senhor ceia comigo, eu ceio com o Senhor e o Senhor ceia comigo. Tomai, comei, bebei, esse é o meu corpo que é partido por vós, este é o sangue da nova aliança. Jesus estava dizendo: eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, mas eu ressuscitarei, e vocês serão livres da opressão, vocês serão livres da escravidão. Só quem é livre levanta a mão e adora. Diga: Pai, obrigado pela liberdade. Aleluia. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Adoro, igreja! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar. Canta nessa noite. Com Ele
no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo essa lamandagarabadagassuria mandaragachai lamandagarabadagarabas. Glória, aleluia, meu Deus, meu Deus, aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, oh aleluia, é morrer, eu a vou proclamar. Não desista, levarei minha cruz, aleluia, Jesus, até por uma coroa a trocar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 oh aleluia, oh aleluia. Eu vejo o Senhor mudando cativeiros aqui. Eu vejo nessa noite o Senhor abrindo portas aqui. Eu vejo nessa noite o Senhor trazendo avivamento aqui. Eu vejo nessa noite Jesus mudando a situação de pessoas aqui. Quem tem o Cordeiro da Glória, quem tem o Cordeiro Pascual adora. Quem é batizado fala em mistério. Quem é batizado fala em, olha aí o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem tem a presença dele, quem tem a presença dele adora. Adora, 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 adora. Vai pegar, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, lá pegando fogo. É o Cordeiro Pascual, é o Cordeiro Pascual. Quem tem a marca do sangue adora, quem tem a marca do sangue adora, quem tem o Cordeiro Pascual adora. Levante as suas duas mãos para cima. Diga com alto e bom som: eu tenho a marca do sangue do Cordeiro. Aplauda o nome dele e da glória. Aplauda o nome dele e da glória. Obrigado. Aleluia!